Olá, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast, apresentado pela arte da oratória e o teatro, uma lei patrocinada pelo Aldir Blanc. E estamos hoje mais uma vez aqui com mais uma presença ilustre, a nossa professora Maria Aparecida. É um prazer recebê-la. Obrigada, o prazer é todo meu. Agradeço. A professora Maria Aparecida, é um currículo extenso, então eu vou ler aqui um pouco. Além de especialista em literatura brasileira contemporânea e uma referência em oficinas de língua e linguagem, também é mestre em comunicação e semiótica. Irá falar um pouco mais sobre nós, o que você mais gostou, sua trajetória, e o que a senhora pode contar para nós um pouco mais da vida acadêmica e o que despertou o interesse pela literatura brasileira. Muitas perguntas. Muitas perguntas. Então, mas eu respondo com muita satisfação, porque eu falo que eu fui professora a vida inteira e eu pensei até que não conseguisse fazer outra, ou seguir outra profissão que não essa. Porque era um caminho que eu escolhi que me deu muito prazer em trabalhar. É muito criativo, então o meu percurso era baseado na criatividade. Então, todas as disciplinas, quando eu fazia, que eu era aluna, e posteriormente, quando eu comecei a lecionar, todas elas eram baseadas em pesquisas, que aí eu dava vertentes diferentes, então sempre gostei muito de buscar outras alternativas. Era uma forma de me manter na sala de aula, para me manter ali naquele cargo, para poder fazer de uma forma diferente. Mostrar o expor conhecimento de forma lúdica. Isso. E uma das melhores experiências que nós passamos foi na época lá na PUC, que era Universidade Católica de Goiás. Isso. Foi na época da gestão da professora Clélia. Ela, assim, nos deu carta branca para o nosso trabalho. Então, foi uma época muito fértil para nós, porque nós começamos a trabalhar as oficinas, e essas oficinas, elas eram interdisciplinares. Então, os professores de história, geografia, filosofia, matemática, todos os de português, espanhol, todo mundo se reunia com um tema para dar a aula num auditório, que nós tínhamos ali cerca de 400, 500 alunos, e fazia essa troca interdisciplinar. Então, era muito bom. Por exemplo, a análise de filmes. Eu analisava, o primeiro que nós analisamos foi Ilha das Flores. Então, nós analisamos o Ilha das Flores. Eu analisei a questão da linguagem, da semiótica e do discurso. Um professor de história analisou a parte histórica. Justo. O professor do direito, a questão jurídica do filme, que é do Jorge Furtado, né? E, enfim, cada um analisando na sua área, e depois nós nos unimos e fizemos uma coletânea com aqueles textos. Uau. Nós publicamos, né? Chegamos Fantástico. A publicar. Então, assim, nós não foi cada um ir lá mostrar uma partezinha, foi todo mundo costurar, fazer a sua análise e costurar tudo e mostrar. O trabalho belo. Com a participação dos alunos. Então, foi um dos trabalhos assim, mais impressionantes que eu fiz, que eu não tive a noção, eu não tinha na época noção do tamanho disso, né? Quando nós planejamos, né? Bom, esse foi o gatilho. Depois disso, nós fizemos, a professora Clélia, foi mudado o currículo de algumas disciplinas de licenciatura. Então, naquela época quando começou a faltar aluno para as licenciaturas, nós tínhamos a responsabilidade de fazer alguma coisa para os alunos voltarem. Continuarem vindo cada vez mais e não saírem. Para uma faculdade, universidade particular, concorrer com uma pública
que é muito boa, né? E, enfim, e nós abraçamos esse projeto, que foram as oficinas interdisciplinares. Aí eu estava movida, né, a esse impulso. Na época, eu lembro que eu elaborei 30 oficinas. 30 oficinas interdisciplinares. 30 oficinas. 30 oficinas. E era fantástico. Tanto que eu ainda tenho. Inclusive, se você quiser. Foi de 2000? Esse foi antes do meu mestrado, foi 96 a 98. 96 a 98. 96 a 98. A especialização eu fiz em 94, a primeira. Depois eu publiquei o livro, Nem Todo Quadrinho é Quadradinho. E depois disso eu continuei a pesquisa sobre histórias em quadrinhos, charges e cartoons. E criei essas oficinas com essa ideia interdisciplinar. Então eu fazia oficina de teatro, oficina de cinema. Depois eu me apaixonei pelo cinema, eu quase deixei letras por conta do cinema. Minha tese foi sobre o Central do Brasil, quando ele estava concorrendo ao Oscar. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, entrevistar o Walter Salles, os roteiristas, assim. Eu gosto muito dessa coisa investigativa. Coisa boa. Sabe? E então eu trouxe cinema, trouxe literatura, trouxe a literatura que vira cinema, que também é uma paixão minha, que você lê o texto, ter a sua imagem mental e depois você vê aquilo na tela. É a captação sua, do é? diretor. É do leitor, no caso. Ele lê o livro e se torna o diretor e transporta aquilo para a tela. Para a tela. É fantástico. Então, eu trabalhei com gêneros diversos, continuei com as histórias em quadrinhos, charges e cartoons, continuei com o gênero jornalístico, publicitário. Então, assim, eu fui fazendo tudo isso e fui formando uma apostila. Hoje eu ainda tenho essa apostila, que chama-se Oficinas Interdisciplinares, que foram criadas na época. Por exemplo, como eu dava muita aula para a turma de pedagogia e eles trabalhavam essencialmente com crianças, então eu dirigi as minhas oficinas para essa fase de leitura, pré-letramento, letramento com imagem, letramento a partir da palavra, a partir de sons, então proporção, textura. Então foram experiências que foram juntas em interface, foram sinalizando que eu queria alguma coisa nesse sentido. Queremos agradecer esse primeiro episódio, que é só a nossa introdução, para conhecer um pouco mais sobre a nossa professora Maria Aparecida. Assim, temos vários temas, várias vontades, N perguntas, mas para o nosso primeiro episódio, nós agradecemos ele. Muitíssimo obrigado. Quero saber agora de vocês. Se vocês gostaram, curte, comentem e espero para os próximos episódios.